Olá, estamos chegando até você com mais um episódio do programa Nossa Igreja. Como é bom estarmos juntos aqui na TV União, também nos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. É sempre um prazer enorme rezar junto com você, colocar o nosso coração em prece, em oração e também estarmos atualizados com as últimas informações do que acontece em toda esta nossa região diocesana. Vamos começar então a nossa oração inicial, colocando nosso coração em prece, elevando nosso louvor ao nosso Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E este episódio do programa Nossa Igreja tem os melhores momentos da 48ª Marcha da Fé. Vamos conferir, a partir de agora, como foi esta grande festa, esta grande homenagem ao Beato Donizete Tavares de Lima. Querido povo de Deus, aqui reunido para participar desta 48ª Marcha da Fé, buscando no exemplo do Beato Donizete como viver a palavra de Deus, como se alimentar do pão eucarístico que tantas vezes ele presidiu a Eucaristia e ofereceu a quem aqui vinha buscar esse consolo, essa força de Deus, este alimento. Jesus então ensina àquela comunidade e depois também a todos os cristãos de toda a história que o reino de Deus se faz de pequenas coisas. Por isso que eu disse que o Beato Donizete nos ajuda a entender o que significa acolher e anunciar a palavra como semente. Essa palavra que Padre Donizete repetiu tantas vezes, estando aqui em tantos outros lugares onde ele trabalhou, foi germinando. Germina e que depois a gente não tem mais controle, né? O quanto esse fruto, esta palavra, vai produzindo. Se o terreno for favorável, tem muito fruto. No Beato Donizete encontrou um terreno assim tão favorável que produziu todos os frutos. Enquanto nós fazíamos a Marcha da Fé, nós vimos sinais concretos de como essa palavra de Deus foi frutificando na vida do Beato Donizete. A solidariedade com quem precisa. A solidariedade com os mais pobres, a solidariedade com os fragilizados, no acolhimento dos idosos, no acolhimento das crianças e depois no acolhimento que ele fazia a todos que vinham aqui buscar a bênção de Deus. Esse é o sinal muito concreto da palavra, da semente que ele foi semeando, e para nós estarmos aqui hoje, nesta manhã, reunidos, nesta multidão, aí a gente compreende que a palavra de Deus é eficaz. Ela funciona na medida em que a gente descobre que nós não somos donos dessa palavra, mas somos aqueles que podemos facilitar a chegada dessa semente, dessa palavra, no coração e na mente de tantas pessoas. É de pequenas coisas, de pequenos sinais que o reino de Deus se faz presente. E como essa palavra é muito concreta, vamos pensar também agora em algumas situações muito práticas da nossa vida. Qual que é o sinal pequeno que a gente pode fazer quando a gente está assim, encrencado com alguém em família? Se a gente às vezes nem tiver coragem de se aproximar e dizer assim, me perdoe, ou se a palavra for forte demais para alguns, me desculpe, ou quem sabe, basta um olhar, né? Se reconcilia. Esse pequeno sinal é o reino de Deus ali presente na família. É assim que o Senhor espera de nós. Quando a gente escuta essa palavra e a gente se alimenta da Eucaristia, é para que a gente faça germinar em nossas famílias o acolhimento, o perdão, o diálogo.
em nossas comunidades também, em nossas igrejas. Os pequenos sinais de doação de cada pessoa, é na somatória de doações que tudo aconteceu no dia de hoje. É cada um dando a sua colaboração, e na nossa vida de comunidade é isso que acontece. Das pequenas coisas, Deus frutifica, Deus realiza a sua vontade. Que vocês decidam pela vida, que vocês promovam ações que possam ajudar a salvar esse planeta. Nós já estamos agredindo demais essa casa que Deus nos deu. Que as ações e o serviço de vocês ajudem a plantar esperança no coração das pessoas. Retoma a pergunta. O que você vai falar para Deus? Nesse momento, aí no íntimo do seu coração, quais os frutos você vai gerar desta palavra que foi lançada no terreno do seu coração, no terreno da sua consciência, no terreno da sua vida? O que você pode responder a Deus? Por que eu estou insistindo nisso? Escutamos a segunda leitura, e a segunda leitura diz assim, que vai chegar um momento em que nós vamos estar diante de Deus para apresentar o resultado da nossa vida, e vai ser nessa hora que Ele vai poder perguntar: cadê os frutos da sua existência? Como a palavra é sempre semente, hoje essa semente bateu forte em nós. Então, para que a gente, ao chegar diante do Pai da Misericórdia, nós possamos apresentar uma cesta cheia de bons frutos, essa é uma decisão que a gente pode assumir nesta manhã, com a ajuda e o exemplo do Beato Donizete. Como é bom vivermos assim, momentos tão intensos, celebrando a nossa fé. Agora, na palavra do pastor, temos a participação do padre João Cândido da Silva Neto, meditando sobre o 12º domingo do tempo comum. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste próximo domingo, dia 23 de junho, nós celebramos o 12º domingo do tempo comum. E à tarde do domingo, nós vamos celebrar a primeira vésperas e a missa da vigília da Natividade de São João Batista, pois no dia 24, segunda-feira, é a solenidade do nascimento da Natividade de São João Batista, o precursor de Jesus e o padroeiro da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Portanto, neste próximo domingo, nós temos duas missas. A missa do 12º domingo do tempo comum, de manhã, e à tarde, à noite, a missa da vigília. Vamos celebrar com muita intensidade a festa, a solenidade do nosso padroeiro São João Batista. O seu nascimento foi anunciado por um anjo ao seu pai, Zacarias. E Zacarias recebeu a missão de dar ao menino o nome de João. Deus é misericórdia. E o anjo também disse da missão deste menino. Ele vai preparar um povo bem disposto para o Senhor. Esta foi a missão de João Batista: preparar o povo para receber Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João foi preparar um povo bem disposto para acolher a pregação, a mensagem de Jesus. Acolher Jesus como o Salvador, o Messias. Vamos celebrar esta solenidade rezando por toda a nossa igreja diocesana, para que nós, a exemplo do nosso padroeiro, possamos viver a nossa missão profética de despertar em todo o povo este desejo de conhecer a Jesus, de preparar o nosso povo cada vez mais para acolher o Evangelho de Jesus, a palavra de vida e de salvação. E o Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, seguindo o Evangelho segundo Marcos, é o capítulo 4, versículos de 35 a 41. O texto do Evangelho desse 12º domingo fala da tempestade acalmada.
Jesus com os seus discípulos estavam num barco e surgiu uma tempestade bem forte que enchia o barco de água. E Jesus, diz o Evangelho, estava dormindo sobre o travesseiro. Então os discípulos vão lá e acordam Jesus, gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, vai repreender o vento e o mar, dizendo: silêncio, cala-te. E depois Jesus vai dizer aos discípulos: porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? E todos diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a pergunta fundamental do Evangelho de segundo Marcos. Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? E o Evangelho deste domingo é um forte apelo, um convite à fé. Jesus, em plena tempestade, estava dormindo sob o travesseiro. E os discípulos, medrosos, agitados, angustiados, com medo da morte. Na realidade, não é Jesus que dorme, mas é a fé dos discípulos. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Jesus estava dormindo no barco, mas estava presente. Como que no Evangelho de domingo passado, Jesus é esta semente escondida na terra. A semente está escondida, mas ela vai germinando e vai crescendo. Jesus, mesmo dormindo, o sono da morte, está presente. E se Jesus está presente no barco, que simboliza a igreja, não vai deixar que os seus discípulos pereçam, que a sua igreja se perca diante dos obstáculos e das tempestades e das dificuldades da vida. Os discípulos vão acordar Jesus porque eles têm medo, porque a sua fé está dormindo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ao ver este evangelho, ela vai dizer: eu não faria como os apóstolos. Por quê? Se Jesus está dormindo, mas o importante é que ele está presente na minha barquinha. E isto é o sinal da fé. Muitas e muitas vezes, diante de tantos obstáculos, dificuldades, problemas da nossa vida, nós achamos, pensamos, sentimos que Deus está dormindo, que Jesus não se importa conosco. Mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus se importa. Jesus se preocupa conosco. É a nossa fé que está dormindo. E Ele vem hoje para despertar em nós a fé, a confiança ilimitada na sua presença. Se Jesus está presente em nossa vida, Ele está agindo. Ele cuida de nós. Não há motivo para ter medo. Confiemos a nossa vida, com tudo que ela tem, nas mãos do Senhor Jesus. Como o reza o salmista no Salmo 22, mesmo que eu passe por um vale tenebroso, não temerei mal algum, porque sei que estás comigo. A fé é esta convicção de que, aconteça o que acontecer, Jesus está conosco. Não só está conosco, mas está agindo, está cuidando de nós. Que o Senhor nos conceda a graça de crer que Ele está presente e conduzindo os nossos caminhos. Que o Senhor nos conceda a graça de crer que Ele nunca abandona a sua igreja. A igreja está neste mundo, está sempre nesta tempestade, mas o Senhor acalma a tempestade. O Senhor nos ama, cuida de nós e nos conduz. Que o Senhor, então, possa conceder a você, meu irmão, minha irmã, a bênção, a alegria e a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Padre Joãozinho, muito obrigado por sua participação aqui no programa Nossa Igreja, por sua colaboração com a Pastoral da Comunicação. Nosso programa fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.